Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é um dia de alegria. Deus é tão bom na minha vida, que enviou o missionário Vilela para fazer um preâmbulo da minha mensagem. Porque se é uma pessoa que gosta de alegria, de ânimo, é esse que vos fala. E antes de começar a mensagem, eu quero dizer ao irmão Vilela que um pneu ele já tem. É doação minha. Tomara que seja o step para vir os outros 4. Eu escolhi um tema para falar hoje pela manhã. Inclusive, eu me lembrei do pastor Odaí, que domingo falou que quem prega de manhã é profissional, né? Não tenho essa ousadia, não. Continuo ainda nas categorias de base. Da contínua e necessária transformação e renovação da mente do cristão que busca amoldar a sua vida à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele está em Romanos 12, 2. E ele diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos à presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, nesta manhã que Tu me deste esta oportunidade de falar da Tua palavra, Pai, que não seja eu, mas Teu Espírito Santo, que me use, Senhor, e fale por mim, fale o que Tu queres falar, que não venha do meu ser, mas venha de Ti, Deus, porque Tu és o Deus supridor, Tu és o Deus que atende a todas as nossas necessidades, Senhor. Então, Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Esse texto que acabamos de ler é um chamado vibrante do apóstolo Paulo para que, de forma apaixonada, possamos então transformar, renovar a cada dia a nossa mente, para que assim possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nota-se que, escrevendo aos cristãos de Roma, Paulo não se limita a doutrinas teológicas complexas. Não há complexidade no entendimento desse texto. Não há complexidade em viver o que está escrito aqui. É só você buscar de Deus qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele. E para isso a gente vai, então, desenvolver alguns aspectos que são necessários para que, então, possamos fazê-lo da melhor forma possível. Ao abordar a questão de que após obter a salvação, o cristão continuará no mundo. Ninguém sai do mundo após a salvação, a não ser aqueles que se convertem e morrem imediatamente. Mas se você se converteu e continua vivo, você vai ter que desenvolver essa transformação, essa renovação da sua mente. Você vai começar a tirar as coisas velhas, você vai começar a tirar seus costumes que não se adequam ao viver cristão. Você vai modificar muita coisa, vai doer. Muitas vezes vai doer por causa do apego, por causa daquela coisa que você tanto nutre na sua vida, mas que não agrada a Deus. Você pode até manter isso lá escondido no fundo do seu coração, mas Deus sonda os corações. Em Salmos 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que a gente tem que ter a palavra sempre aqui, na mente, o tempo todo. Porque quando você tem a palavra na sua mente, você não vai precisar ler, você não vai precisar se socorrer do outro, é você quem vai atuar. Ao mesmo tempo que Cristo nos informa que sairemos do mundo e pede ao Pai que nos livre do mal, Ele também se coloca como a solução. Ele é a solução. Para se manter em paz e com ânimo.
Por isso que está escrito lá em João 16:33: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo. O bom ânimo é consequência do viver em Cristo. O bom ânimo vem dessa vida cristã, fervorosa, animada. A alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes você recita isso, mas você vive a alegria do Senhor? Ou você deixa que os problemas, as tribulações sufoquem essa alegria e esse ânimo? O objetivo do cristão que busca amoldar-se à vontade de Deus é obter o equilíbrio na vida cristã, procurando não ser um crente radical e xiita. Não precisa ser radical e xiita. Porque você sabia que tem crente radical e xiita? Quem é jovem sabe muito bem como às vezes isso acontece. Porque às vezes a pessoa quer impor coisas, regras de homens aos outros, que ele nem mesmo ele cumpre. Mas ele, por ser aquele fariseu xiita, ele quer que os outros façam o que ele não faz. E coloca um peso na vida do outro. Quando a gente foi liberto por Cristo, temos que viver a liberdade em Cristo. Mas, da mesma forma que tem os xiitas, né, que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas com a vontade da mente deles, congelada e presa às regras criadas por homens, a gente também precisa ter cuidado para não cair no outro lado, que é o liberal e relativista. Crente liberal e relativista é aquele que acha que nada é pecado. Tudo pode ser dado um jeitinho para poder se adequar à minha vontade e não à vontade de Deus. Eu começo a querer modificar o texto bíblico, porque o texto bíblico tem que se adequar ao meu pecado. Eu não vou me transformar, eu não vou renovar, eu vou continuar tentando viver da forma como eu vivia, mudando a mente, uma vida cristã. Não vai dar certo. Luz e trevas não se misturam. Então, é preciso ter equilíbrio. A palavra-chave é equilíbrio. Nem xiita, nem liberal. Nem muito rígido, mas também não relativizar. Não achar que tudo pode. Eu posso estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Eu já sou salvo no Senhor Jesus, sou crente, eu posso. Não. Você tem que procurar saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que, quando chegar num canto, em qualquer lugar que você estiver, você tem que ser luz, sal. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Cristo. As pessoas têm que olhar para você e querer ser transformada igual como você foi. Se você chega no lugar e ninguém sente isso, comece a se preocupar. Você talvez ou está sendo xiita, ou você está sendo liberal e relativista. Por outro lado, o relativista tenta a todo custo transformar o que é pecado em algo aceitável e permitido. Ou seja, mesmo se apresentando como um cristão convertido, busca sempre uma forma de se amoldar aos princípios e preceitos bíblicos que são permanentes e imutáveis. Ele não quer isso. Ele quer criar uma nova regra. E uns até têm a ousadia de querer atualizar a Bíblia. Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram, mas eu já ouvi e vi um pastor que sugeriu que a Bíblia fosse atualizada.
para então acomodar o pecado que a sociedade anda abraçando, as transformações que a sociedade anda acolhendo. Os irmãos sabem do que eu estou falando, eu não preciso aqui declinar. Mas isso vem acontecendo em algumas igrejas, até por uma questão de manter cativo os seus membros, agradar aos membros. Vai pregar para agradar o coração do membro, agradar a Deus, mesmo que doa, mesmo que seja uma palavra dura, mas é necessário. É importante que o pastor esteja atento a essas tentativas de Satanás, que tentam introduzir nas igrejas modificações que não estão na palavra de Deus. Tentam fazer emendas. Esse texto do apóstolo Paulo é um alerta. Não vos conformeis. Não se conformar significa não se acomodar com a situação, não se deixar levar por qualquer ideologia. E se manter focado, ligado em Cristo o tempo todo, 24 horas por dia. Teve um domingo aqui que eu preguei, que é justamente sobre isso. Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele para te proteger. É pensar em Cristo o tempo todo, em tudo que você vai fazer na sua vida. Porque se você colocar esse parâmetro, dificilmente você vai escorregar. Eu sei que a gente não está livre de cometer falhas e pecado. Ninguém está livre. Só existe um perfeito, Jesus Cristo. Nós estamos nos aperfeiçoando. Mas é preciso que você se esforce. Você não pode ficar sentado esperando Deus, olha, me transforma, eu não tenho coragem. Oh, dá tanto trabalho. E eu vou ter que deixar aquilo, mas eu gosto tanto. É tão bom. Bom para você. Ou que você pensa que é bom para você. Mas não está agradando a Deus. E nós vivemos e nos movemos para agradar a Deus. O apóstolo Paulo exorta ao crente para não se esquecer das promessas e sacrifícios de Cristo, além da morada no céu que teremos. A nossa vida será muito melhor lá do que aqui na terra. Mas a ênfase maior é: olhem para Cristo e siga Ele em tudo. Olhe para Cristo. Vai fazer um negócio? Consulta Cristo primeiro. Pai, isso vai ser bom para a minha vida? Vai começar a frequentar um lugar onde não vai ter só cristão, vai ter gente do mundo? É normal, conforme já foi dito, Ele não tirou a gente do mundo. Ele pediu para nos proteger do mal. Mas a gente não saiu do mundo. A gente continua vivendo. Você continua tendo relacionamentos na faculdade, no trabalho. Aonde você vai lidar com situações. O que você precisa é se preparar. O que você precisa é que quando você estiver diante de uma oportunidade, não deixe de falar de Cristo. Não deixe de testemunhar de Cristo. Não deixe de ser aquela pessoa que, quando alguém precisa, vai procurar. Eu vou procurar aquela irmã é uma bênção. No trabalho, não seja crente secreto. Você sabia que tem crente secreto? Quando os companheiros de trabalho dizem: tu é crente? Nossa, eu não sabia que tu era crente. Isso é uma tristeza, viu? Crente secreto? Porque as pessoas têm que identificar você pela forma como você senta, pela forma como você anda, pela forma como você fala, pela forma como você ouve. Porque o crente sábio, ele ouve e espera uma oportunidade e encaixa a palavra. Quantas vezes pessoas não chegam para vocês: olha, eu estou passando uma situação tão difícil, eu ando com ansiedade tão grande,
olha, eu estou preocupado, não tenho o que comer. E você vai dizer o quê? Qual é o texto que você vai dizer a ele? Você tem esse texto na sua mente? Mateus 6, de 25 a 33? Está lá o comprimido de Cristo. Quando a pessoa chegar com essa patologia, você tem um comprimido de Cristo para dar a ela. Mas é preciso que você tenha escondido a palavra do Senhor na sua mente. É preciso criar intimidade com Deus. E intimidade com Deus se cria lendo a palavra todos os dias, orando incessantemente, antes de dormir, quando acordar, de meio-dia. É o tempo todo você está conectado, orando em espírito. Quando você estiver dirigindo, não feche o olho, ore em espírito. Você tem essa oportunidade de fazer isso, para que você então possa atender e fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, em outras palavras, também quer dizer: aquele que se conforma perde a noção da perspectiva da esperança, da salvação e até mesmo o sacrifício de Jesus por todos. O alerta é para que os cristãos que vivem no mundo, mas não são do mundo. Os valores que o mundo preza não podem ser o mesmo valor do cristão. Eu posso conviver com pessoas do mundo, mas eu não posso ter os mesmos valores, as mesmas práticas. Não vá participar de algo que é contra a palavra para agradar ao amigo, agradar a sociedade, agradar o patrão, agradar quem o cerca, que não é aquilo que está nos preceitos e princípios bíblicos. Você diz: não, isso aí eu não participo não. Olha, eu sou crente, eu não participo disso. Porque a gente sabe que, e principalmente para os jovens agora, existem muitos convites. Existem variedades de jogos, variedades de divertimentos, mas existem alguns que eu não aconselho o jovem a participar. Porque entranhado no jogo há mensagens ocultas. E às vezes, para poder se sentir parte daquele grupo, e para não achar que ele, não, eu estou excluído, aí ele termina cedendo e participando. Quem é pai aqui sabe disso. A gente está vivendo num mundo tecnológico. Cada vez mais o celular e os instrumentos tecnológicos fazem parte da vida do jovem e do adolescente. Não sou contra. Não sou contra, totalmente a favor. Até porque, por exemplo, eu sou advogado e no direito agora tudo é digital. Acabou-se a história de físico. Tudo agora é tecnológico. Então, eles têm que estar preparados para essa modificação. O que eles têm que ter é essa consciência de que precisam transformar e se adequar à boa e perfeita vontade de Deus. Eles têm que se fazer essa pergunta antes de participar de qualquer coisa. De uma festa, de um jogo, seja lá qual for o jogo, ele tem que antes disso, ele tem que se perguntar: e qual é o papel do pai? Ser exemplo. Filho não ouve o que você fala, ele faz aquilo que ele vê você fazer. Você ora todos os dias, você lê a palavra ao menos 10 minutos, 3 capítulos. Você faz a leitura anual, que acredito que a igreja aqui tenha, né? Disponibilize essa leitura. Quantos são fiéis nessa leitura? Ou apenas olha para a Bíblia e... nossa, estás aí? É preciso criar essa intimidade de leitura, de oração, para que a outra geração olhe para você e diga: meu pai é um homem de oração. Meu pai lê a Bíblia. Porque quando ele estiver no momento que ele estiver sendo envolvido, ele vai lembrar. Você pensa que não? Não lembra. Eu digo isso porque eu lembrei. Que eu já fui jovem, já fui adolescente.
Já participei das coisas do mundo. Eu sei o que é estar lá. Ninguém me engana. Eu acho até que Deus permitiu que eu estivesse lá para eu não ser mais enganado. Ninguém venha com a sua conversinha tola, porque não vai me enganar. As coisas do mundo, não pense que o mundo oferece coisa ruim, não. É tudo coisa boa. É tudo atrativo. É só diversão. Mas você precisa ter esse cuidado. Não vos conformeis com este mundo. Também significa não entrar no esquema das conveniências, do relativismo, daquela ideia de se dar bem, passando por cima do outro. Os desejos pessoais são prioridades, ou seja, o seu primeiro em tudo é o mundo. Infelizmente, as pessoas, alguns que se converteram, ainda colocam Deus em terceiro lugar. Primeiro vem eu, depois eu, os meus quereres, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, Deus depois. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo, que você reconhece aquele sacrifício ali na cruz, toda vez que você memorizar Cristo, e você pensar o que Ele passou, o que Ele sofreu, e deu a vida por você, tudo mais será coisa pequena demais. Nenhum sofrimento é comparável. Nada que vai ser tirado, mas eu vou ter que deixar de fazer isso. E Cristo? Não se esvaziou de si mesmo? O que é que Cristo diz para segui-lo? Venha do jeito que está e fique assim? Não. Pegue a sua cruz e siga-me. Então é preciso que a gente esteja lembrado disso. Vale lembrar que todo ser humano, não crente, tem uma maneira padronizada de pensar, viver, muito atrelada ao modo mundano que falamos acima, que falamos antes aqui. Logo, está corrompido e precisa ser renovado. Converteu-se, tem que haver renovação. E essa renovação é progressiva. Eu vou renovar até aqui, hein? Daqui por diante eu continuo estagnado. Não. Tem que mudar o tempo todo. Porque o tempo todo a sociedade muda, o tempo todo as coisas se movimentam. Você não muda no seu trabalho para evoluir? Você não quer fazer outros cursos, não quer avançar, não quer ser promovido? E você não se esforça para isso? E por que a gente não se esforça também para agradar a Deus? Não, isso aqui eu vou tirar. Isso aqui não. Vai tirando, até ficar da forma que agrada a Deus. A renovação que passa a inserir uma nova forma de pensar, novas atitudes, novas práticas, vindas da parte de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é velho, é novo. É renovação. É mudança de atitude. Se eu gritava, não grito mais. Porque tem gente que grita, né? Fala grosso. Impõe a vontade, é soberbo, ignorante, raivoso. A pessoa é um crente assim. E lá vem aquele crente, corre, sai. Tem aquele chatonildo ali. A gente tem que ser luz. A gente tem que espelhar Cristo. Você queria estar perto de Cristo? Quem queria estar perto de Cristo aqui? Manso e suave. Então, imite Cristo. Siga o que o apóstolo Paulo disse. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite Cristo. Faça da forma como ele faria. E outra coisa, isso não tem tempo não é? Isso aqui não é só para jovem, não. Eu estou com 63 anos, eu preciso mudar. Eu estou sempre mudando.
As coisas que eu pensava antes, epa, isso aqui, eu também não posso ser tão radical aqui. Eu tenho um jovem dentro de casa. E eu preciso aprender a também conviver com ele e, de uma forma cristã, orientá-lo. Porque não é fácil. Porque a tendência é... Eu já fui jovem, você já foi jovem. Lembra do seu tempo de jovem? Olha como você era, hein? Para pensar agora. Recapitule. Você, hein? Logo, a renovação da vossa mente passa por estar ligado na videira. E quem é a videira? Cristo. Cristo é a videira. Se eu não estou ligado na videira, eu não recebo nutrientes. Eu não cresço e não desenvolvo. Mas quando esse galho está lá na videira, ele começa a fazer coisas que não é natural da videira. Ele é cortado. Então tenha cuidado. Mantenha-se ligado na videira. Não largue a videira. Pode vir tempestade e raio ali, eu estou na videira. A videira verdadeira. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele é. Ele foi, ele é e ele virá. E a gente precisa estar preparado para isso. Portanto, nossa mente é um campo de batalha. É uma guerra aqui dentro. Mas isso ali não dá para fazer, não dá para ajeitar aqui, não. Mas, rapaz, é uma oportunidade daquela, tu ia ganhar dinheiro. Por que tu não abraçasse aquela causa? Eu estou ligado na videira. Eu não quero riquezas que sejam temporárias. Eu quero a riqueza do céu. Eu abro mão. Mas era uma causa tão boa. O histórico me levaria a participar de algo que não agrada a Deus. Então eu recuso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder a palavra é ter ela intimamente na sua mente o tempo todo. Porque toda vez que você está lembrado da palavra, se você realmente é convertido, você vai dar um passo atrás, vai recuar e não vai fazer. Boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A ideia principal que o apóstolo Paulo destaca nesta parte do versículo é para que você possa provar, isto é, experimentar, explorar, averiguar a perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada ou se renovando é fundamental para uma exploração com sucesso. A chave aqui é obediência. Se atentamente ouvir a Deus. Eu não sou cantor, viu? Mas os irmãos me perdoem. Obedecer. Deuteronômio 28. As bênçãos correrão atrás de ti. A gente não tem que estar correndo atrás de bênção, não. A bênção que tem que correr atrás de você. É ela que corra, se esforce e me alcance. Mas para isso, ela não vai correr atrás de qualquer um, não, viu? A bênção é exigente. Ela vai correr atrás de quem realmente obedece a Deus. Obedece em tudo. Não é meia obediência, é obediência completa. Olha, eu vou obedecer metade para vir metade da bênção, não. Ou vai a bênção toda, ou não vai nada. Então, existem pré-requisitos. É preciso que você primeiro faça. Ore, conforme o missionário fala, oração, é orar e ação. Não é só para ficar, pai, me dá, Senhor, olha, eu não faço nada. Eu não me transformo, eu não leio a palavra, eu não oro,
eu não busco intimidade com Deus, mas eu quero, Senhor, a bênção. Uma mente renovada ou se renovando é fundamental. Há uma relação entre mente e coração que vale a pena refletirmos um pouco. Como o coração do homem é enganoso, Jeremias 17:9, pois pode estar preso nas modas e condutas do mundo, e então não é adequado para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você está com a mente ligada no mundo, você não vai poder experimentar a vontade de Deus. Não tem como, eu garanto a você, não tem como você experimentar a vontade de Deus vivendo de forma mundana. E vivendo de forma mundana, existem extremos, e existe também aquela que aí vai entrar no relativismo. Não, mas eu não sou tão assim. Não, eu só faço aquilo de vez em quando. Ou então estou lá, eu chego a participar um pouquinho ali daquela coisa, mas eu não me aprofundo. Não. Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que faça da palavra de Deus o seu cerne, o seu preceito e o seu modo de viver. Gálatas 2:20 vai nos falar: fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você recitou isso? Assumiu o compromisso? Porque quando você recita, você tem que assumir o compromisso. Vamos lá? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pronto, você acabou de assinar o termo de compromisso com Cristo. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Ele não tira férias. Se Cristo vive em mim, não tem licença. Se Cristo vive em mim, Ele não sai um pouquinho para tomar água. Se Cristo vive em mim, Ele vive em mim. Ele não passa por mim. Ele vive. Vive é o tempo todo. Enquanto eu estiver vivo, Ele vive em mim. Quando Ele voltar, eu serei ressuscitado com Ele. Assim nós cremos e pregamos. Jovem, agora jovem, preste atenção, jovens. Quantos jovens? Cadê o Ivan? Eu não estou vendo o Ivan aqui hoje. Ô, Ivan. Ele escuta? Não, né? Mas ele vai ouvir depois, né? Agir. É porque eu estou perguntando os que eu conheço, viu? Os que eu não conheço também se sintam convidados. Jovem, tenha zelo pela sua vida. Tenha cuidado com o que você faz e participa. Quando está com seus amigos, cuidado com o que você assiste. Cuidado com aquilo que você escuta e cuidado com aquilo que você fala. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas. Lícito no direito é legal, é permitido. É legalmente permitido. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não me convém, não me convém, não me convém. Saia, se afaste. Brincadeiras, piadas, começou a contar piada de Deus, eu saio. Não dá para mim não. É a irmã que é que o filho é do Guarani, quem é? Como é o nome dela? Irmã Daci, ela está aqui hoje não, né? Mas ela vai me ouvir. Eu sou torcedor do Náutico, lá em Recife.
E eu era assim, de ir para estádio, não faltava jogo, eu estava lá, eu só não participei de torcida organizada, mas o resto eu gostava muito. Eu gosto muito do Náutico ainda. Inclusive, eu falei da Irmã Daci, porque eu sei que o Náutico eliminou o Guarani aqui, né? O campeonato, o Náutico está na Série B, o Guarani permanece na Série C, mas agora eu torço pelo Guarani, para que no próximo ano ele suba. Inclusive, o irmão Odaí, né, o pastor Odaí, que é da Ponte Preta, né, torcedor, me ajudou muito. Eu agradeço a ele. Mas eu estou falando isso porque durante muitos anos da minha vida, eu ia para o estádio e muitas vezes eu deixei de ir para a igreja para ir para o jogo. Deixei de assistir o culto para assistir o jogo. Me era lícito? Era, mas não me convinha. É lícito você gostar de um time? É, mas te convém ser fanático? Te convém deixar de vir para a igreja no domingo de manhã e no domingo à noite? Aqui falaram aqui da noite e vocês sabem do que eu estou falando. Então, é de manhã, quando puder, à noite. Ah, mas hoje eu não estou na escala. Não está na escala da igreja, mas está na escala de Cristo. Não deixe de vir porque você não está na escala. Porque é aqui onde você vai ouvir a palavra. Em casa tem a transmissão, mas se você pode vir, por que não vem abraçar os irmãos? Eu gostei muito do irmão Vilela, porque o que ele falou aqui eu fiz lá fora. Quem estava lá fora, viu. Aperte a mão, abraço. Porque esse calor, a gente tem que desfrutar disso. A igreja, se você olhar para a igreja primitiva, ela exagera, e além disso que a gente faz aqui. Se abraçar, um olhar no outro. Como é bom, né, depois de um tempo, uma semana. Ô, irmão, quanto tempo botar as ideias em dia? E esse apego, esse calor, esse fervor, é importante. Esse contato físico. Às vezes o irmão está lá, triste, acabrunhado, está lá sofrendo. E quando ele chega aqui, ele é renovado. Você é importante na vida do seu irmão. Então, não ache que a sua ausência não será sentida. É sentida sim. Então, o máximo... Eu não estou falando aqui, quem não pode vir, tem uma viagem, né? Inclusive o pastor Fernando está viajando, ele não poderia estar aqui. Quem está doente, quem não pode vir, não tem problema, Deus sabe. Eu estou falando quem pode vir, não vem. Quem pode estar aqui e não está. Ao vivo e a cores. Tão bom olhar para os irmãos aqui e ver. Eu não estou vendo os que estão em casa, mas os que estão aqui eu estou vendo. Olhando os irmãos simpáticos, bonitos, elegantes. Então é importante isso. É importante que você, jovem, tire algumas coisas da sua vida que não lhe convém. Existem jogos que não convêm? Existem. Existem filmes que não convêm? Existem. Existem filmes que, em vez de aproximar você de Deus, ele afasta você de Deus. Os olhos são as janelas da alma. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com aquilo que seu filho está vendo. Preste atenção, cole nele, junta a ele. Ah, é filme de bruxaria. Não. Bora. Parou. É desenho animado. Cuidado com as mensagens subliminares. Cuidado com aquilo que os seus filhos estão vendo. Você vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Instruir, aconselhar, ler a palavra junto com ele, né? Sentado, vamos ler aqui o texto que fala aqui que Deus não se agrada disso. Você vai fazer a sua parte. Depois, quando ele crescer, aí passa a ser a responsabilidade dele. Mas ele vai ter uma fonte onde buscar. Ah, meu pai. E depois ele vai passar pela mesma situação com os filhos dele. Mas ele já aprendeu. Por isso que lá no texto do Velho Testamento fala que fala ao teu filho andando, sentado, insta, fala. Faz a tua parte. E você, jovem,
que às vezes fica chateado. Pai, isso é... Não, eu vou falar. Eu vou exortar. Eu vou fazer a minha parte. Porque eu quero que ele também faça aquilo que agrada, aquilo que é perfeito, aquilo que é da vontade de Deus. Quem não quer que seu filho também siga o caminho? Então, esforça-te e tem bom ânimo. A vontade de Deus está conectada aos princípios da sua palavra, aos mandamentos, e significa o que o Senhor quer que sejamos obedientes, fiéis, firmes, reconhecendo Ele como o único Deus em nossa vida e que sigamos os seus princípios e preceitos. É isso que Deus espera de você. Ele está lá torcendo, olha, vai, mas servo meu, ora, fala comigo, te derrama na minha presença. Ele está lá clamando, ansiando para que você vá e você se conecte com Ele. E você deixa Deus ali de lado numa caixinha. Não, eu sou autossuficiente. Eu não preciso. Ou então de vez em quando eu estiver doente, numa cama de hospital, aí, Senhor, Pai, se transforma em espiritual. Faz musculação na academia física, mas não faz a musculação espiritual. Não é pegar a Bíblia e ficar. Tem que abrir. Não é fazer feito algum dos nossos irmãos que abre a Bíblia como um amuleto. Deixa lá, o sol bate, queima a Bíblia e ele não lê. Abre no Salmo, como se aquele Salmo, na hora que fosse acontecer, que o Salmo saísse, e aí? Tem que ler. Tem que orar. Mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Você não conversa com seu amigo? Quando você está com o seu melhor amigo, você não conversa, olha, fulano, olha, eu estou numa situação. Conversa com Deus. Pai, olha, esse mês, pai, eu preciso que alguns alvarás sejam lançados para que me abasteça. Eu preciso, os boletos estão aqui, pai. Tudo correndo atrás de mim. E eu preciso que a bênção também corra. E passe na frente dos boletos. Então, é preciso que você esteja conectado e lembrado disso. Que às vezes a gente esquece, né? A gente, às vezes, como cristão, esquece que a gente tem um Deus que peleja por você enquanto você dorme. Você esquece. Eu garanto que você esquece. Eu tento, eu me esforço para criar esse hábito de tudo que eu vou fazer, eu antes consultar a Deus. Eu vou dizer até uma coisa aqui, que eu não sei nem se eu poderia, mas eu vou dizer. Nas minhas audiências, antes de começar as audiências, acho que eu já disse isso aqui. Está lá o juiz, o meu cliente, a outra parte. Antes de começar, antes de o juiz dar a palavra, eu estou aqui, Pai, Senhor, revela a verdade, Senhor. Vem em socorro do teu servo, que tudo aquilo que eu vou falar aqui seja para a vitória. Se for verdade aquilo que me foi passado pelo cliente. Eu oro assim. Porque eu também não posso querer que Deus reverta o direito. Nem dê algo injusto ao meu cliente. Mas se é para que Deus influencie o juiz, eu uso e abuso. CIA. Eu estou lá orando, isso é antigo, né? Eu estou lá orando e pedindo e clamando. A perfeita vontade de Deus não nos causa dúvida ou arrependimento. Ela é livre de defeitos, é completa, é consistente, é santa e agradável. Então, não pense, a vontade de Deus ela vai ser sempre perfeita. Não vai causar dúvida em você. Você não vai titubear antes de fazer, porque é a vontade de Deus. Então, se é vontade de Deus, faça. Agradável a Deus é aquilo que certamente vai ser aprovado. Você vai ter a aprovação de Deus, Deus vai te abençoar. Tudo vai fluir em sua vida. Experimente.
Não fique só aqui ouvindo, depois quando chegar em casa, nem me lembro mais. Falando de quê mesmo? Experimente. Lê todo dia. Experimente orar todos os dias. Antes de sair da cama, não bote o pé no chão. Fala com Deus. Pai, obrigado. Mais uma vez tu me acordaste. Senhor. Sei na minha vida, Pai. Estende a tua mão sobre mim. Livra-me, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e do homem mau. Abençoa meu filho, Pai. Dá a ele discernimento, sabedoria. Abençoa minha esposa. E aí vai, fala a família. A minha família é grande, mas eu dou uma resumida. Meus irmãos e minhas irmãs, porque se eu for declinar nome por nome, eu acho que eu não tinha nem vindo para o culto hoje. Então é preciso que você faça da forma como você sabe fazer. Não precisa falar, excelentíssimo Senhor Pai. Olha, não. Simples. Como você conversa com seu amigo. Ele não é o amigo melhor? Não é Jesus? Não é Ele que está à direita do Pai e intercede por você? É Ele que está dizendo, não, olha, aquela irmã, ela está se esforçando. Olha, eu creio que ela ainda vai mudar. Transformar. Se animar, como diz o irmão Vilela. Eu tenho um testemunho aqui para cantar. Eu vou tentar contar esse testemunho, porque é difícil. Tudo isso que eu estou falando aqui foi plantado em mim. Meu pai era pastor, minha mãe esposa de pastor. Ele foi pastor missionário porque com 19 anos ele entrou para o seminário e foi para o sertão de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas. Me lembrei muito quando o irmão Vilela está falando aqui, porque ele teve uma vida parecida, né? Ele fundava igrejas batistas nos lugares que não tinham e tinha que enfrentar toda aquela situação que vocês sabem como era, né? Era a pé, não tinha carro para vir para a igreja com ar-condicionado. Era ali, naquela luta, aquela batalha, e ainda sofria apedrejamento, pessoas que iam para frente da igreja chamar de bode, gritar, era enfrentamento. Então, eu fui, assim, eu tive essa fonte onde eu pude beber. E a minha mãe, minha mãe com 86 anos lia a Bíblia chorando. Mamãe, por que a senhora está chorando? A senhora não já leu? Porque pronto, o apelido dela lá na igreja era Enciclopédia da Bíblia. Os pastores tinham medo de pregar porque ela conhecia muito. De tanto ler, porque ela lia. Até o nosso irmão ali falou da minha Bíblia velhinha. Mas ela é velhinha, mas é lida. E então ela chorando, e eu, por que a senhora está chorando? Eu disse, Cláudio, toda vez que eu leio esse texto, mas a senhora não já leu esse texto, inclusive a senhora já falou para mim. Mas cada vez que eu leio, Deus fala algo diferente ao meu coração. Porque a Bíblia é viva e eficaz. Ela produz, ela ilumina a tua mente. Se você tem dificuldade de ler, dá sono, ora antes. Pai, tira todo o sono de mim, Pai. Se eu não entender, que o teu Espírito Santo me dê entendimento. A gente tem as armas e a gente não usa. Mas o que eu queria contar é que eu fiz todo esse preâmbulo para contar aqui, como exemplo de cristão, de realmente viver a palavra. Nós morávamos em Casa Amarela, no Alto Santa Isabel, e meu pai caprichou. Lá ele tinha 6, quando se mudou para Olinda, completou os 8, né, que era Esdras e Aloide. Lá só estava até Ana Cláudia. Eram 6 para sustentar, viu? E a gente morava tem um correio de quarto, não sei se aqui chama assim. São várias casinhas assim, uma ao lado da outra. E a gente tinha uma vizinha que ela não gostava muito de crente. Aí vem o testemunho. Minha mãe lavava roupa cantando. Ela cantava. Firme nas promessas do meu Salvador. Depois ela emendava. Precioso é Jesus para mim.
precioso é Jesus para mim. Tem uma voz linda, contralto. Era contralto ela, né? Cantava no coral da igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E ela deixava os lençóis branco como coco. Ela dizia aquela parte do coco de dentro, bem branquinha. Ela gostava de ser assim. Claro, tem que ser assim. Estendia tudinho. E esta vizinha pegou lama. Quando ela deu as costas que saiu e lameou todos os lençóis. Ela viu. Minha mãe viu. Minha mãe não foi lá para dizer não. Ela pegou a bacia, pegou todos os lençóis e foi lavar todos de novo. E cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E passaram-se 20 anos. Saímos, eu disse que a gente se mudou, a gente saiu de Casa Amarela, foi morar em Olinda, e em Rio Doce, um bairro lá de Olinda, e nunca mais a gente viu essa vizinha. O nome dela era Alzira. Eu me lembro. E passado o tempo, 20 anos, mais de 20 anos, eis que minha mãe vai num bairro chamado Bairro Novo, que tem lá em Olinda, numas lojas, assim, estava numa loja, de repente ela ouviu um grito, Adilaí! Ela virou-se, Adilaí, você não está lembrada de mim? Aí ela, mamãe, eu sou Alzira, aquela que te ofendia ali, eu me converti. Teu exemplo, a tua vida falou no meu coração. Veja, foi só a atitude. Minha mãe não pregou, minha mãe não falou, ela só praticou o Evangelho. A prática do Evangelho é tudo. Porque não vai adiantar você ler, não vai adiantar você falar, se você não praticar. E a prática vem justamente quando você transforma e renova a sua mente. E busca amoldar a sua vida à agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que você vai pregar o Evangelho. Você vai falar, você vai orar, você vai ler, mas se você não tiver uma atitude de cristão, as pessoas não vão querer ouvir o que você fala, nem o que você prega. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe nesta manhã. Amém.